Olá pessoal, tudo bem? Então, gente, nós vamos fazer uma série de vídeos rápidos, vídeos curtos, que vão tentar ajudar a gente a caminhar um pouco melhor nessa nossa itinerância, nesse nosso itinerário para conhecer e descobrir a palavra de Deus, degustar diariamente a palavra de Deus. Eu achei por bem, em função do nosso último encontro, começar com uma pequena apresentação que eu estou chamando de chaves para a interpretação bíblica, para a interpretação da palavra de Deus. Alguns pressupostos, algumas dicas que vão orientar a gente nesse nosso pano de fundo aí, ok? Sem isso, a gente corre o risco de ficar lendo e não entender muita coisa, né? Então vamos lá, gente, vamos tentar passar algumas dicas breves aqui que eu chamo de chaves para a leitura bíblica. Então a gente começa lembrando o que a Bíblia é, né, e o que a Bíblia não é. Então Bíblia vem de biblion, que quer dizer livros, livrinhos. Na verdade, a Bíblia é uma biblioteca, é uma coleção de livros. São 73 livros na Bíblia Católica, menos na Bíblia Protestante e mais ainda na Bíblia Ortodoxa. Eles têm mais livros do que os católicos, que vão contar a história de Deus com o povo e do povo com o seu Deus. Então a Bíblia vai narrar, vai contar um pouco a relação do caminho de Deus para com o seu povo e de Deus para com o seu povo e do povo para com o seu Deus. Um povo que se percebe escravo, mas que Deus intervém e liberta. Para quê? Para que eles ocupem uma terra, para que eles tenham uma terra na qual eles possam viver a aliança com Deus, uma aliança de amor. E assim ser luz para as nações, de todos os povos, todas as línguas, todas as épocas, para que também os demais povos vivam uma relação também filial com Deus. Então, na verdade, o povo percebe que Deus age e fala na sua palavra, na história, e esse povo responde fielmente, ou nem sempre fielmente, a Deus. Então, essa caminhada, essa relação de Deus com o seu povo, do povo com o seu Deus, vai criando histórias, vai criando acontecimentos, e posteriormente, esses acontecimentos vão ser escritos. Então, essa relação de escuta e de resposta a palavra de Deus e a ação de Deus na história, ela começa oralmente, ela vai sendo contada. Contada de mãe para filho, de pai para filho. Imaginem as rodas de conversa, imaginem as rodas em torno das fogueiras à noite, em que o povo vai fazendo memória de como Deus foi agindo ao longo do tempo. Vai passando de pai para filho, de mãe para filho, de filho para neto. Então essas histórias vão se cristalizando. E depois, com muito tempo, depois de muito tempo, é que começa o processo de redação, de escrita. Então, a Bíblia ela nasce primeiro da experiência, da ação de Deus e da resposta de Deus. Com o tempo, essa ação e reação de Deus com o seu povo, cria uma memória agradecida a Deus. Isso é uma memória oral que vai se transmitindo. Muito posteriormente é que essas memórias orais vão sendo redigidas. Então Deus começa agindo oralmente, né? E posteriormente é que vai sendo escrito. Por isso Deus está na história do povo e por isso está na Bíblia, porque a Bíblia narra a história de Deus com o povo. Então a gente diz que a Bíblia ela nasce no chão da história. Ela não é um livro pronto que cai do céu, né? Ela nasce da relação e de uma experiência de Deus com o povo e do povo com Deus. Ela conta essa relação, faz memória para quê? Para que fazer memória disso? Para que o povo continue a fazer experiência. Isso é importante. A memória, quando ela é transmitida, ela se atualiza. Então, você vai ler lá no livro do Deuteronômio, hoje Deus vos libertou do Egito. Né? Isso foi escrito muito tempo depois dos acontecimentos. Mas por que diz hoje? Para que essa memória do passado se atualize. Então a palavra de Deus ela é uma memória agradecida para que aquela experiência do passado seja sempre refeita no presente. Então, à medida que o povo vai lendo a Bíblia, ele vai refazendo a experiência. Através da memória, ele refaz a experiência. E a liturgia, ela é o ápice disso, né, gente? A liturgia, ela é esse portal que a gente lê a palavra de Deus e ela nos rememora ao passado, mas nos transporta ao presente para que a palavra de Deus se torne, hoje, palavra de salvação. Então, é essa a ideia da Bíblia. São diferentes livros, escritos por muitas mãos, atenção, em lugares e épocas diferentes, com culturas diferentes.
Então isso vai significar que um mesmo livro pode ter camadas redacionais diferentes. Ele pode sendo enxertado. O mesmo livro, ele pode ir sendo, e geralmente isso acontece, enxertado com camadas redacionais. Estilos, linguagens, gêneros. Você pode encontrar livros de poesia, livro de hinos, livros de relatos, livros de leis, cartas. Então são vários estilos. Compreender o estilo vai ser importante. Por que acontece essa redação tão variada? Porque o povo experimenta Deus de maneiras diferentes e responde a Deus de maneira livre e criativa. Então a Bíblia escrita vai ser essa resposta a Deus de maneira livre e criativa, com vários gêneros, com várias formas de redação. Importante demais esse slide aqui, gente. A Bíblia, ela não é um bloco monolítico de verdades que você lê da mesma maneira do Gênesis ao Apocalipse. Isso é muito importante. Deus vai fazendo uma revelação progressiva ao longo do tempo. Deus vai se comunicando de forma pedagógica, porque o povo não tinha no começo capacidade e condições de compreender Deus em sua inteireza. Então Deus vai se revelando aos poucos. Então a resposta do povo na Bíblia vai também mostrando limitações dessa compreensão de Deus. Então existe o que a gente chama hierarquia interna de verdades. Olha só, essa frase aqui é da carta aos Hebreus, Hebreus 1 a 3. No passado, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos antepassados, por meio dos profetas. Mas, nesses últimos dias, nos falou por meio do Filho, expressão exata do seu ser. Então, com o Filho, a revelação com Jesus, a revelação de Deus atinge o seu máximo, a sua plenitude. Antes de Jesus, vai sendo uma revelação progressiva. Então, você percebe uma pedagogia, um processo gradativo da revelação de Deus. E é por conta desse processo gradativo, presta atenção agora, e desse modo gradativo de compreensão de Deus, que a Bíblia vai exibir, muitas vezes, algumas contradições. Por exemplo, compare o livro de Provérbios 10, 1 a 8 e Eclesiástico 1 a 8. Ou ao livro de Êxodo 25 e Ezequiel 18, 20. Eu gosto muito desse Êxodo 20, versículo 5, Ezequiel 18, versículo 20, porque mostra que no primeiro texto, Êxodo 20, versículo 5, Deus vai dizer que ele se vingará, a culpa dos pais, ele vai se vingar nos filhos, nos netos, né, nas gerações seguintes. Já em Ezequiel 18, 20, vai dizer que cada um é responsável pelo que faz e por isso vai sofrer as consequências ou as recompensas do que faz. Deus não pune a geração seguinte. Ué, mas agora ele falou que no livro de Êxodo que ele vai punir o erro dos pais nas gerações seguintes. Como é que agora ele diz que ele não vai fazer mais isso? Deus mudou de ideia? Não é que Deus mudou de ideia, não é que ele se contradiz, mas a compreensão de Deus vai modificando, vai evoluindo. Então, muitas vezes o que você vê na Bíblia não é a palavra de Deus ditada, mas é a compreensão naquela época, por aquele povo, naquela circunstância, da vontade de Deus. E essa compreensão, felizmente, vai evoluindo, vai amadurecendo com o tempo, vai progredindo com o tempo, em direção à plenitude que é Jesus. A gente encontra também algumas páginas que um texto da igreja, Verbo Domini, fala que páginas obscuras da Bíblia. Então ele vai dizer assim, que em relação a esses textos, deve-se ter presente, antes de mais nada, que a revelação bíblica está profundamente radicada na história. Nela se vai progressivamente manifestando o desígnio de Deus, atuando-se lentamente ao longo de etapas progressivas. É por isso que você encontra, às vezes, passagens que são duras. Por exemplo, quando quem já leu o livro de Josué, vê ali que Deus manda exterminar, né? Exterminar mulheres e crianças. Não é que Deus está mandando fazer isso, era como aquele povo, naquela época, compreendia o domínio e a soberania de Deus e a importância de não se mesclar com povos para não contaminar a sua fé.
Então, nem sempre é exatamente a palavra de Deus no sentido literal, de ele dizer, ele ditar, mas é a compreensão do povo de como Deus age, do que Deus quer, eles põem por escrito isso. Então, temos que entender o contexto histórico, o contexto literário, temos que compreender a cultura da época e, assim, dar os devidos descontos na palavra de Deus, que tem uma hierarquia própria. Temos sempre que ler a Bíblia na perspectiva de Jesus. Então, o critério definitivo para saber até que ponto é palavra humana ou palavra de Deus é Jesus. A Bíblia ela é palavra de Deus, mas ela é também palavra humana. É Deus que age na história e o povo que reage a esse Deus. E isso vai sendo construído com o tempo e posto por escrito. Então, nem tudo o que está na Bíblia é exatamente o que sai da boca de Deus. Não é assim que funciona, ok? Então, para a gente entender o que realmente sai da boca de Deus, a gente tem que confrontar com o Cristo. Se é de acordo com o que Jesus ensinou, então a gente pode dizer que ali tem a boca de Deus. Se vai contra, a gente pode interpretar que ali tem a limitação humana que compreendia daquela forma a revelação de Deus naquela época, mas isso foi superado. Ninguém ignora que entre todas as escrituras, mesmo do Novo Testamento, os evangelhos têm o primeiro lugar. Então, se há uma hierarquia de livros, e há uma hierarquia de livros na Bíblia, os evangelhos são os livros principais. Tudo tem que ser interpretado em função dele e a partir dele. O que tiver contra isso, a gente vai ter que relativizar. E a gente retoma então, que nós conversamos no nosso primeiro encontro, do que é inspiração bíblica. A gente tem aí uma figura, né, de Caravaggio, que é um anjo conversando com Mateus, inspirando Mateus. Né? Então, o documento Dei Verbum, né, do Vaticano II, vai dizer que as coisas reveladas por Deus, contidas e manifestadas na Sagrada Escritura, foram escritas por inspiração do Espírito Santo. Cuidado com a palavra inspiração. Dizer que um livro é inspirado por Deus não quer dizer que ele foi ditado por Deus. O autor sagrado, o agiógrafo, ele não é possuído por Deus. Não é uma psicografia que Deus vem nele, ilumina, o domina, ele começa a escrever tudo como se Deus estivesse ditando ou movendo a mão dele. Não é assim que funciona a inspiração divina. O que é inspirar? Soprar, animar, incentivar, né? Iluminar o autor, dar ideias, né? Dar desejos, tentar inspirar, mover o autor para escrever aquela história. Mas o autor tem a liberdade na escrita. O autor tem os seus recursos, o autor tem o seu estilo, tem a sua experiência, tem a sua linguagem, tem a sua cultura e tem os seus limites. Personalidade, temperamento, experiência, interpretação, tudo isso vai modificar, vai moldar um pouco, né, a inspiração divina original, vai condicionar. Por isso a gente pode dizer que a Bíblia ela é palavra de Deus, mas ela é palavra também humana. A palavra de Deus e palavra humana. Se eu ignorar o aspecto humano, eu achar que Deus inspirou, ditou a palavra de Deus, eu estou entendendo tudo errado na Bíblia. E aí eu vou achar que Deus está mandando matar criancinhas, está mandando matar mulheres, e não é nada disso que Deus quer. Então a gente tem que entender o que é inspiração. Não é ditado, ok? Não é Deus possuir a pessoa, ela escrever como se fosse um robô. Existe liberdade do autor, do seu jeito de escrever e também dos seus condicionamentos psicológicos, intuitivos, temperamentais, suas experiências, sua visão de mundo, tudo isso influencia. Por isso que é tão complicado assim, gente, é um pouquinho complicado a gente de fato interpretar as escrituras. A gente tem que saber filtrar tudo isso. O autor sagrado, o agiógrafo, deve ser comparado a um filho que escuta o seu pai desde o seu nascimento e assimila tudo segundo a sua própria natureza. O filho não é um simples gravador, mas assume a palavra do pai de modo livre e criativo. E também, gente, com os seus limites. Né? Há um limite humano também, mesmo sendo palavra de Deus. Deus respeita a liberdade do poeta. Deus respeita a liberdade do autor. O Espírito incentiva a criatividade artística, mas ele não tolhe a liberdade de quem escreve.
Por isso você pode dizer, então a Bíblia tem erros? E a tal da inerrância bíblica? Que não, a Bíblia não contém erros. Cuidado. Na Dei Verbum, documento do Vaticano II, ele vai dizer assim: a Escritura ensina sem erro a verdade para a nossa salvação. O que significa? Isso significa que a inerrância ela está limitada ao propósito salvífico. Não a todos os detalhes históricos ou científicos. Então ela pode conter erros de detalhes históricos, de detalhes científicos, né? Esses detalhes não são a mensagem central. A mensagem central é aquilo que ela provoca de salvação. Nisso não há erro, ela quer salvar. Mas os aspectos literários ali, históricos, científicos, cronológicos, de localização, cosmológicos, Deus criou o mundo em 6 dias. Pelo amor de Deus, né, gente? A gente tem que saber interpretar isso, que não está nisso a verdade, mas no propósito salvífico, de salvação. Nisso a Bíblia não erra. Mas nos demais aspectos, ela pode e muitas vezes vai errar, porque o autor é humano também, né, gente? A Bíblia usa linguagens humanas, gêneros e literários e visões de mundo de cada época. Então eu não posso também, gente, com o olhar que eu tenho hoje, com o amadurecimento científico que eu tenho hoje, no século XXI, esperar ou exigir que a Bíblia tenha a mesma exatidão que a gente conhece, o Big Bang, né, a evolução da história, a evolução da química, da física quântica, né, dos planetas, a formação do universo, das galáxias. É lógico que esse conhecimento o autor sagrado não tinha. Então eu não posso esperar que a Bíblia contenha detalhes científicos que só atualmente ou recentemente foram descobertos. Então a Bíblia vai refletir muitas vezes visões de mundo da época. Eu tenho que conhecer que visões de mundo são essas. Que aí eu vou interpretar e vou respeitar o limite. E vou saber qual é o sentido do que ele quis dizer. E não me apegar a detalhes. Todos os livros, por serem sagrados, têm em última análise Deus como autor. O que é isso? Mas Deus é o autor? É, mas cuidado. Para escrever os livros sagrados, Deus escolheu e serve-se de pessoas, na posse de suas faculdades e capacidades, para que agindo, ele, neles e por eles, colocasse por escrito. Então Deus age pelas pessoas, e as pessoas têm os seus limites, e Deus não viola esses limites. Então Deus vai se revelar à maneira humana, né? Para saber o que ele quis nos comunicar, temos que investigar com atenção o que os autores sagrados, os hagiógrafos, realmente quiseram dizer. Então, realmente, o que está por trás disso? É preciso filtrar na palavra de Deus o que é humano e o que é divino. Se eu não fizer esse exercício de filtragem, até onde vai a questão humana e até onde vai a mensagem salvífica, se eu achar que as duas coisas são a mesma coisa, eu estou forçando a Bíblia, atenção, eu estou forçando a Bíblia a dizer o que ela não quis dizer. Então, muito cuidado com isso. Isso aqui nós comentamos no nosso primeiro encontro. Os textos bíblicos não nascem sagrados. Isso aí é uma coisa muito importante para a gente entender. Quem escreveu lá a carta de Paulo a Timóteo? Quem escreveu o Evangelho de Mateus? Quem escreveu o Apocalipse? Quem escreveu o livro de Malaquias? Quem escreveu os Salmos? E assim por diante. Eles não tinham a mínima ideia de que isso um dia ia virar parte de um livro sagrado. Eles foram escrevendo. Então quem escreveu não sabia que esse texto um dia entraria na Bíblia. Então isso quer dizer que os textos eles não surgem como sagrados, mas como escritos humanos produzidos dentro da vida do povo de Deus. Deus move essas pessoas vão pondo por escrito. Então, elas se tornam palavra de Deus, esses textos se tornam palavra de Deus, presta atenção agora, à medida que a comunidade de fé, que a eclésia, que a igreja, guiada pelo Espírito Santo, reconhece que esses livros são palavra de Deus. Que neles há a palavra de Deus. Que neles Deus quis se manifestar e que esses livros têm valor salvífico. Então eles já não nascem com a chancela de sagrados. É com o tempo a comunidade é que vai reconhecer nesses livros o seu valor sagrado. Então, por exemplo, um salmo ele nasce como uma oração, por exemplo. Uma profecia nasce como uma pregação pública. Uma carta de Paulo nasce como uma carta de Paulo, uma correspondência.
uma correspondência pastoral. O evangelho nasce como um testemunho comunitário, como uma pedagogia comunitária, né? Uma narrativa nasce como tradição oral, né? E por aí vai. Depois, apenas depois, a comunidade reconhece nesses textos o valor para a fé, a inspiração divina, e então a comunidade recolhe esses livros e coloca numa lista. Lista significa cânon. Cânon quer dizer lista. E isso vai compor as escrituras, os livros canônicos, os livros que a igreja reconheceu, que a comunidade reconheceu como inspirados. Então isso quer dizer o quê? Olha que frase lapidar, gente. Os textos são humanos em sua origem, em sua gênese, como oração comunitária, como pregação, como correspondência pastoral, né? Mas eles são divinos em sua inspiração e são eclesiais da igreja no seu reconhecimento como sagrados. Essa frase é lapidar. De novo, os textos são humanos em sua origem, em sua gênese, divinos em sua inspiração, e eclesiais no reconhecimento para que de fato façam parte da lista de livros sagrados, do cânon. Falamos um pouco do mito, de alguns mitos sobre a formação da Bíblia. Primeiro mito: o texto em português expressa exatamente os sentidos das palavras em grego ou em hebraico. A gente sabe que a Bíblia foi escrita em 3 línguas. Alguns livros foram escritos em hebraico, outros em aramaico e outros em grego. Aí a gente lê hoje o texto em português e acha que aquela frase, aquela palavra significa exatamente o que eu estou lendo. Cuidado. Cuidado, porque o processo de tradução, se eu traduzo do hebraico para o português, ou do hebraico para o grego, do grego para o português, isso vai gerando escolhas interpretativas. Cada palavra ali, naquele universo, naquela época, tinha um sentido. Para eu traduzir isso para hoje, eu adoto um sentido, eu faço uma escolha interpretativa. Isso muitas vezes gera imprecisão, perda parcial do sentido. A gente costuma dizer tradutore, traditore. Aquele que traduz sempre está traindo um pouquinho a intenção original. Porque em cada tradução existe uma perda de sentido. Eu comentava no nosso primeiro encontro, tenta traduzir para o francês a palavra saudade. Ela só existe praticamente em português. Né? Você pode ter uma frase inteira, vários verbos que tentem traduzir a palavra saudade, mas nunca a tradução vai ser exata. Né? Porque a palavra lá em inglês, o texto em inglês, em francês, em italiano, vai sempre perder um pouquinho, porque saudade é a palavra específica do português. Exemplo clássico, a palavra carne. Você encontra muito isso nas cartas de Paulo, né? As obras do Espírito e as obras da carne. A lei do Espírito e a lei da carne. Então, carne em grego é sarx. Ela tem mais de um sentido. Olha que interessante. Dentro das cartas de Paulo, dentro de uma mesma carta de Paulo, a palavra carne em um lugar quer dizer uma coisa, em outro lugar quer dizer outra coisa. Então, e ela raramente, aliás, nunca para Paulo, a palavra carne significa corpo físico. As obras da carne, como se fossem as obras do corpo físico, como muita gente interpreta. Então, carne vai ter para Paulo um outro sentido, que nós vamos ver lá na frente. E às vezes mais de um sentido. Né? Outra expressão interessante, algumas traduções da Bíblia, lá em Eclesiastes 3, lê assim: vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Essa foi uma tradução meio equivocada do autor, que colocou essa expressão em português. A expressão em hebraico original é hevel. E hevel quer dizer fumaça, sopro, neblina. Tem muito a ver com fugacidade, com aquilo que você não controla, que você não tem domínio. Então, é muito mais, não é vaidade propriamente dito. Né? Tem mais a ver com fugacidade, com aquilo que eu não controlo, que eu não tenho força para dominar. Percebe que isso muda muito o sentido? Então, isso acontece com a Bíblia inteira. Por isso que é importante a gente interpretar e conhecer a fundo o que a palavra significa. Segundo mito, o autor é exatamente a pessoa cujo nome aparece no título. Evangelho segundo Mateus. A gente acha que quem escreveu foi Mateus. Na verdade, muitos livros, se não a grande maioria, se não quase todos, eles são pseudoepígrafos. O
que é isso? Outra pessoa escreveu. Ele é atribuído a uma outra pessoa, no caso, por exemplo, a Mateus, por conta de uma figura de autoridade. Na verdade, isso era uma prática comum dos autores antigos para que aquele seu texto tivesse um peso autoritativo, uma figura de autoridade por trás do texto. Não significa que ele está lesando, querendo enganar o povo, iludir o povo dizendo que fulano escreveu. Na verdade, todo mundo sabia naquela época que não foi Mateus que escreveu o Evangelho de Mateus. As pessoas sabiam que era uma comunidade reunida que herdou de Mateus uma forma de interpretação. E isso é colocado no Evangelho, então de Evangelho segundo Mateus, de acordo com o espírito de Mateus, de acordo com a visão de Mateus. Mas não foi Mateus quem escreveu. Então isso é uma prática legítima na comunidade. Então não temos que nos escandalizar por conta disso. Outro mito. O texto foi escrito ao mesmo tempo que que aconteciam lá os eventos. O texto foi escrito no mesmo tempo dos acontecimentos narrados. Então é como se Jesus estivesse falando, bem-aventurados os pobres de espírito, que alguém estivesse copiando lá, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles... Não foi assim que aconteceu. Não é assim que funciona a escrita bíblica. Na verdade, entre o tempo do evento e o tempo da redação, às vezes se passam séculos. Séculos. Por exemplo, na época dos patriarcas, 1800 anos antes de Cristo, a época de Abraão, de Isaac e Jacó, esses patriarcas viveram em torno de 1800 anos antes de Cristo. Só que o livro que conta a história, ele foi escrito no século VI a.C., na época do exílio. Então, muito tempo se passou entre o acontecimento e a escrita. Nos evangelhos o tempo foi menor. Os acontecimentos de Jesus aconteceram no ano 30, 35 depois de Cristo, e os evangelhos, alguns nasceram no ano 60, 70, 80 depois de Cristo, algumas décadas depois. Mas temos que tirar. Isso vai mudar também. Esse delay, esse tempo aí, essa defasagem, muitas vezes o que eu vou escrever, eu vou adaptar o acontecimento para a realidade que eu estou vivendo agora. Olha que interessante. Muitas vezes, no caso dos patriarcas, por exemplo, a narrativa dos patriarcas, que foi escrita na época do exílio, ela vai conter bastante uma lógica para o povo que está vivendo no exílio. Então eles vão reler os acontecimentos dos patriarcas, vão escrever as histórias do patriarca, mas vão puxar um pouco a brasa para a situação que eles estão vivendo. Então eles vão adaptar os acontecimentos para a nova realidade. Eles estão mentindo? Não aconteceu daquela maneira? Não. O que eles estão fazendo é tornando a palavra de Deus palavra de salvação. Atualizando a palavra de Deus. Então é um equívoco achar que o texto foi escrito no mesmo momento do acontecimento. Outro mito, cada livro foi escrito de uma só vez. O livro do Gênesis nasceu de uma vez só. A pessoa escreveu de Gênesis 1 a Gênesis 50, fechando lá o livro, de uma vez só. E assim por demais, né? Não acontece isso. Quase todos os livros, eles têm camadas redacionais de épocas diferentes. Isso é muito interessante para a gente entender. Quem vai lendo com atenção os textos bíblicos percebem quebras, descontinuidades, muda o eixo da conversa, muda a linguagem. Isso quer dizer que esse novo bloco ele foi escrito depois, ou então antes, e foi colocado ali. Então você percebe, às vezes, camadas redacionais, adições, edições, mudanças, repetições, especialmente no Pentateuco. Você vê claramente essa mudança de estilo que mostra o quê? Que esse mesmo livro teve camadas redacionais, blocos redacionais, escritos em épocas diferentes, por autores diferentes, por contextos diferentes e para finalidades diferentes. Outro mito. Todos os textos bíblicos ensinam a mesma teologia, têm a mesma mensagem. Vimos isso ainda há pouco falando lá de Josué, que Deus manda matar mulheres e crianças para purificar. Então não é verdade. Então, na verdade, você vê uma mudança de maturidade, uma mudança de perspectiva. Então você vê, às vezes, tensões internas, evoluções, debates. Por exemplo, teologia da retribuição. Se você fizer tal coisa, Deus vai te abençoar. Isso está na Bíblia, mas na linguagem lá do Deuteronômio, lá antiga. Quando você compara, por exemplo, com o livro de Jó,
você vê que Jó ele é justo e sofre pra caramba. Ele não fez nada para merecer aquilo. Então, onde é que está a retribuição aí? Então, o livro de Jó, ele desdiz muito da teologia da retribuição, que você tem lá nos patriarcas, lá no Deuteronômio, no Levítico, no Êxodo, para mostrar o quê? Que há uma mudança de teologia, há uma mudança de visão de Deus. E isso é bom, porque o definitivo é em Jesus. Então, a gente tem que lembrar que a Bíblia ela foi feita, ela foi formada em etapas. Então, primeiro acontece o acontecimento, né? Lá com os patriarcas, com Davi, com Salomão e tudo mais, né? Depois acontece a reflexão sobre isso, comentamos, depois a transmissão oral e os ensinamentos, e depois a escrita do que aconteceu. Só que lembre-se, muitas vezes a escrita é séculos depois, e por isso ela vai ser reescrita, os fatos vão ser reinterpretados em função dos novos acontecimentos. E só depois esses livros vão ser recolhidos e vão ser selecionados aqueles que a comunidade, que a assembleia, que o povo, que a eclésia compreender que tem valor salvífico, que são sagrados. Eles vão ser então recepcionados no cânon. É assim que se forma então a Bíblia, ok? Então como é que um livro ele é dito canonizado, né? Então a comunidade cristã primitiva formada por cristãos oriundos do paganismo e cristãos oriundos do judaísmo, essa comunidade cristã usava basicamente a Septuaginta, esse símbolo aí, 70 em algarismo romano, que foi a tradução grega do Antigo Testamento. Né? Circulavam também várias versões de outros autores e tal. Né? Então a comunidade cristã tinha à sua disposição a Septuaginta e outros textos ali que rolavam entre eles. Houve uma assembleia nos anos 90, né, por vários rabinos, que discutiu quais os livros que essa comunidade deveria então adotar como válida, como sagrada para o culto judaico. E aí essa comunidade em que se reuniu em Jâmnia adotou apenas os livros que foram escritos em hebraico. Uma vez que a Septuaginta tinha também livros escritos em grego, esses livros em grego que a Septuaginta tinha não foram aceitos pela comunidade judaica. Eles só aceitavam os livros escritos em hebraico. E aconteceu então que você tinha um grupo que tinha uma versão só de livros em hebraico e outros que tinha a versão mais ampla, a Septuaginta, que tinha livros em hebraico e livros em grego. No século III, a igreja cristã começa a se sensibilizar pelas diferenças entre o cânon restrito dos judeus e o cânon mais amplo. Né? E aí, então, há vários debates, há vários posicionamentos de vários teólogos ali, né? Até que se fechou a definição de que valem os livros também escritos em grego, a Septuaginta. Houve também livros escritos na época, os evangelhos, as cartas de Paulo, o Apocalipse e outras cartas. Então isso foi considerado com o tempo pela comunidade como sagrado. Aí então, no concílios de Hipona, Cartago, é que ele confirmou qual é de fato a lista, quais os livros que devem então constar de fato, né, na Bíblia. Fechou-se então o cânon, os livros canonizados. Séculos mais tarde, Lutero entendeu que a lógica dos rabinos era a mais adequada, então deveria excluir os livros em grego. Então ele tirou da Bíblia, na verdade ele colocou no final da Bíblia, ele disse que eram livros úteis, mas não inspirados, e assim então a tradição protestante ela não entende como sagrados os livros escritos em grego, né, do Antigo Testamento. Mas o Conselho de Trento, por sua vez, entendeu que está valendo também, porque de fato eram os livros que a comunidade cristã primitiva utilizava, então deveriam ser considerados. Então, hoje a tendência, mesmo em algumas Bíblias evangélicas, eles trazerem os livros que eles entendem como não sagrados, né, como apócrifos, para eles são apócrifos, para nós chamam-se deuterocanônicos, mas eles entendem que são livros interessantes, são livros úteis, mas não sagrados. Já a versão católica entende que também são sagrados. Então a comunidade é quem define qual é a lista de sagrados. Quais são os critérios para escolher os livros? Primeiro critério, o critério interno, né? A comunidade de fé reconhece ali, né, que existe uma ação do Espírito Santo. Então, é um processo gradual de iluminação, né, da relação de Deus com o ser humano e
Com o tempo, a comunidade entende que esses livros têm uma lógica comum, têm uma linguagem comum, não obstante as suas variações, e que tem uma mensagem salvífica por trás. Então, é a comunidade quem diz que aquele livro é sagrado. Né? Então, ela é quem interpreta que aquela palavra é palavra de Deus, é palavra salvífica. Como é que ela faz isso? Quais são os critérios que ela adota? Primeiro, a autoridade. Quem escreveu? Né? Então, ela recebeu o Antigo Testamento com os livros escritos em grego, os deuterocanônicos. Né? Por que ela reconheceu? Porque Cristo e os apóstolos também o reconhecem como válido no Novo Testamento. Então, a igreja se baseia em Jesus, nos apóstolos, para entender que os livros do Antigo Testamento também são válidos. Então, a autoridade daqueles que transmitiram as palavras do Antigo Testamento. Segundo, a antiguidade. O livro pertence a um tempo antigo. Qual é o limite para dizer que um livro deveria constar na Bíblia ou não? A era apostólica. Então, entre a comunidade cristã e o final dos apóstolos, se entendeu que se esse livro tem o selo apostólico, ele deve ser inspirado. Terceiro, ortodoxia. O que está escrito ali guarda a relação com o conjunto da mensagem da revelação de Deus? Então, está valendo. Porque vários outros livros também foram escritos na época dos apóstolos, mas se entendeu que tinha muita alteração ali, que não fechava bem a ideia de que eram de fato na mesma linguagem, a mesma lógica, então eles foram rejeitados. E por último, o uso na liturgia. Aqueles livros mais antigos de fato eram usados na liturgia. Então por isso que se continuou a adotá-los, que se reconheceu como livros que devem compor o cânon, a lista. Para fechar essa história, que já está ficando longa, para a gente entender a Bíblia, a gente precisa entender como o povo de Deus foi formado. Não basta eu entender como a palavra de Deus foi formada. Para entender como a palavra de Deus foi formada, eu preciso entender como o povo de Deus foi formado. Então esse slide aqui e o próximo, eles são muito importantes. Presta atenção agora, gente. Então o povo começa com tribos, com clãs, com famílias. Né? Na época lá do século XIII, século XII, né? Antes de Cristo, né? Bem antigamente, viviam lá em Canaã, numa região dominada por cidades mais fortes. Então esse povo vivia orbitando ali, era meio que nômade, seminômade, agropastoril, vivendo em torno dessas cidades mais fortes naquela região ali. E havia um controle de terras, um controle de impostos, né, pedágios, muito forte nesse povo. Então essas aldeias, esses clãs, viviam numa situação de dependência dessas cidades mais fortes. Dependência e, com o tempo, item 2 aí, com a crescente opressão social. Intensificação da exploração econômica, intensificação de impostos. Então esse povo, essas tribos, esses clãs que viviam ali, que tinham parentescos ou não, mas eram muito próximos, começaram a viver cada vez mais uma situação de opressão. Opressão política, opressão econômica. Muitos perdiam as suas terras, tinham que arrendar suas terras. Então, item 3. Com o tempo, esses grupos não topam mais isso. Não topam mais essa história. Então eles rompem, eles reagem. Né? Eles abandonam esse sistema urbano ali e vão sair de lá, vão migrar. Olha só essa migração, essa saída. Né? Isso vai ter a ver com o êxodo. Né? Essa saída, essa ruptura. Sai dessa dependência, sai dessa opressão. Nessa nova situação, saindo das garras das cidades-estados, ocupando uma nova terra, que eles entendem que é a terra que Deus quer que eles ocupem, eles se organizam em tribos, ligadas por parentesco, por laços comuns, e essas tribos formavam uma estrutura mais igualitária, né? Sem um chefe principal. É o que vai narrar o livro dos Juízes. Só que essas tribos vão sofrer pressões, vão sofrer invasões, vão sofrer intervenções de outros povos mais poderosos, e surge com o tempo, com várias imposições disso, a necessidade ou a ideia de se organizar. Então elas começam a se organizar para tentar se formar uma só. Então, antes de ser um livro, a gente tem que entender como que o povo foi se formando. Então, essa é um pouco a narrativa da saída do Egito. Né? Mas olha só que interessante. Uma vez que esse povo ele se entende cada vez mais unificado, eles decidem criar uma estrutura de organização mais coesa.
surge então a ideia da monarquia, de um governo central. Não mais tribos isoladas, mas um governo central. Então, a ideia de uma monarquia para dar mais segurança, criar um exército, criar uma centralização de poder, de controle, né? Isso tem o seu preço, né, gente? Porque ao mesmo tempo que garante mais unidade, garante mais proteção, também se exige o quê? Estrutura de poder, mais impostos para poder financiar o rei, para poder financiar o exército, para poder financiar o luxo da corte, né? Então é uma relação um pouco ambígua, essa relação com os reis. É época que você tem então Saul, Davi, Salomão, né, uma centralização política, uma centralização religiosa em torno de Jerusalém, né? E é justamente nessa época da monarquia que se começam a escrever os textos, aquelas tradições orais que iam rolando, né? Só que essa monarquia, esse Reino Unido, ele é depois quebrado, né? Há uma separação do reino. Quando você chegar lá no segundo livro de Samuel, o primeiro livro de Reis, você vai perceber então a ruptura, a quebra, né, dessa unidade. Há uma separação entre o Reino do Norte, Israel, o Reino do Sul, Judá. Há grande instabilidade política e religiosa, há uma rivalidade entre esses reinos, há invasões de outros povos, porque o reino estava mais frágil. Então, você tem vários escritos proféticos ali que vão criticar os reis, que vão chamar a atenção dos reis que não estão sendo fiéis. Depois acontece a invasão assíria, esse país assírio invade o Reino do Norte, deporta muita gente do Reino do Norte. O Reino do Norte era Israel, cuja capital era Samaria. Então a Síria invade o Reino do Norte, deporta muita gente, né? E você vai ter profetas agindo ali, criticando, mostrando que naquela cabeça, naquela mentalidade, essa invasão assíria era decorrência da infidelidade do povo à aliança. Era a mentalidade que eles entendiam. Então, havia um chamado forte à conversão, ao retorno da aliança, né? Algum tempo depois, isso foi no ano 722 a.C., lá no ano 586 acontece já o sul. O sul também sofre, estava se achando bom demais, né? Só Israel que sofreu, nós estamos muito bem, né? Cuidado, Catatal, porque também acontece aqui a invasão. Só que agora a Babilônia, que tornou-se um novo império mandante ali, né? Então Babilônia vai, manda em todo mundo, passa a passa a dominar, né, a região, destrói Jerusalém, destrói o templo, exila muita gente dali, em especial as elites, nova atuação dos profetas. E depois de um tempo, há um novo domínio, agora pela Babilônia, pela Pérsia, que permite a volta do povo para Judá. Então você vê que a história de Israel é uma história do povo de Deus que sofre altos e baixos aí, e tudo isso aqui, gente, vai influenciar a redação, o escrito, o que se escreve, como se escreve e para quem se escreve. Então repare que o povo de Deus praticamente nunca teve uma época de liberdade, né? Salvo lá no começo na monarquia, era mais livre, no tempo de Davi, Saul, Salomão, né? Mas depois acontece o domínio assírio, depois o domínio da Babilônia, depois o domínio da Pérsia, depois o domínio dos gregos, depois o domínio de Roma. Então você tem aí várias situações em que o povo ele é oprimido, com um pequeno intervalo de autonomia ali no finalzinho do domínio grego para o início do domínio romano. Então, vários livros são escritos nessas épocas aí, presta atenção, refletindo a cultura da época e tendo como uma mensagem para aquela época. Então, precisa entender isso para entender a linguagem bíblica, ok? Então, para fechar a nossa conversa de hoje, a Bíblia ela é teologia narrativa. Melhor dizendo, ela é catequese narrativa. Qual é a intenção de cada livro bíblico? Reforçar a fé e a fidelidade do seu povo a seu Deus. Porque muitas vezes esse povo estava oprimido, dominado, exilado, ou nas garras, né? Ou do Egito, ou da Síria, ou da Babilônia, ou da Pérsia. Então os textos bíblicos nascem para ajudar o povo a resistir e para manter a sua fé em tempos de crise. Então essa é a grande sacada. Cada livro responde aos desafios da sua época. Por isso que eu preciso entender o livro e quando ele foi escrito, para quem ele foi escrito e por que ele foi escrito.
Então a preocupação, isso aqui é importante, dos narradores da Bíblia, não é conservar fatos históricos, narrar fatos históricos, dizer como era no passado, como os historiadores hoje fazem, os cronistas hoje fazem. Não era essa a ideia, gente, isso é muito importante. A ideia de quem escreveu a Bíblia, a intenção era transmitir uma sabedoria, um caminho de salvação para aquela situação concreta daquele povo naquela época, ainda que usando fatos do passado. Heróis do passado, heróis dos juízes, heróis da monarquia, né? Para mostrar como hoje se deve viver naquela situação que eles estavam vivendo, para se tornar então caminho de salvação. Então, as narrativas bíblicas recuperam tradições religiosas formuladas e transmitidas no âmbito do povo de Israel antigo, ao longo dos séculos, para quê? Qual a finalidade? Ajudar o povo a superar suas crises de fé em cada época e caminhar na fidelidade a Deus. Isso é a grande sacada da leitura bíblica. Essa é a grande chave da leitura bíblica. A prática da catequese histórica supôs de narradores usarem com liberdade o que tinham à disposição para construir suas catequeses. Então, os narradores vão usar com liberdade os fatos do passado para construir a sua catequese, a sua orientação para o presente. Sem a preocupação de verificar se os fatos históricos correspondiam ou não ao que narravam. Isso era menos importante. Adão existiu realmente? Abraão existiu realmente? Isso menos importa para o autor bíblico. O autor bíblico quer comunicar uma experiência de fé, para que nessa situação que os seus leitores estão vivendo naquela época, essa palavra se torne palavra de salvação. Para a gente fechar, qual é o tripé da nossa interpretação do texto bíblico? Comentamos isso no nosso penúltimo encontro, aliás, no nosso último encontro. Primeiro, então, de tudo, entender o contexto de cada livro. Se eu não entender o contexto, o que é o contexto? Situar o texto em seu ambiente, onde que ele nasceu, em que momento que ele foi redigido, as suas características, os conflitos que aconteciam naquela época, lutas, particularidades, pressões, circunstâncias sociais, políticas e econômicas, tudo isso é o contexto que motiva o escritor. Esse ambiente diz muito sobre o texto, pois ele revela valores, tensões, forças, estratégias, muitas vezes veladas e às vezes evidentes. Então eu tenho que conhecer o contexto. Isso vai me ajudar a entender o texto. Só que existe um pretexto. Nesse contexto, qual foi o motivo que aquele autor quis escrever aquele texto? Qual foi a motivação? Por que ele escreveu? Para que ele escreveu? Exemplo, comentei isso no encontro passado. Carta de Paulo aos Coríntios. Por mais que a Bíblia tenha validade para mim hoje, por mais que a carta de Paulo aos Coríntios sirva para mim hoje, quando Paulo escreveu a sua carta aos Coríntios, ele estava pensando nos coríntios e não na gente. Isso tem que ser compreendido, né, gente? Carta de Paulo aos Romanos. Ele escreveu para os romanos. Por que ele escreveu para os romanos? Qual era a situação em que viviam a comunidade de cristãos em Roma? O que eles estavam vivendo ali, ou em Roma, ou em Corinto, ou na Galácia, ou em Éfeso? O que eles estavam vivendo? Quais eram as tensões? Quais eram os problemas que esse povo estava vivendo que motivou a carta de Paulo? Se eu entender isso, eu vou entender muito mais o que eu estou lendo, do que eu achar que esse livro vale exatamente para mim como está escrito hoje. Vale se eu atualizar. Mas eu tenho que entender o motivo, a circunstância, o pretexto que orientou, que insuflou, que motivou a escrita de cada livro bíblico. Isso vale não só para as cartas de Paulo, como para todos os livros da Bíblia. Por último, eu tenho que entender o texto. O texto ele foi escrito segundo um gênero literário. É carta, é poesia, né? É a forma de salmo, é a forma de crônica, de narrativa, de catequese, é um gênero apocalíptico, que tem toda uma linguagem cifrada. Então, se eu não entender cada gênero literário, eu não posso, gente, ler da mesma maneira que eu leio o Apocalipse, eu leio o Evangelho. Se eu ler da mesma maneira, com a mesma forma de interpretação, o Apocalipse e o Evangelho, eu estou traindo o texto. Porque eu estou forçando o texto a dizer uma coisa que ele não quer dizer. O Apocalipse, por exemplo, tem toda uma linguagem cifrada.
Eu tenho que decifrar o código para entender, eu tenho que entender a lógica do texto para eu entender o que ele quer dizer. Então, se não respeitar o gênero literário, o estilo, a terminologia, eu vou estar forçando o texto a dizer o que ele não quer dizer. Eu vou estar traindo a intenção da palavra de Deus. E aí, o que você não pode fazer, comentamos no nosso último encontro, não abrir a Bíblia ao acaso, para ouvir uma mensagem de Deus. Né? A famosa rifa bíblica. Né? Essa prática, por que eu não posso fazer isso? Qual é o problema de fazer isso? É porque se eu fizer isso, eu descontextualizo o texto. Eu ignoro o gênero literário, eu ignoro a intenção com que ele foi escrito, e eu transformo a escritura em algo mágico. Não é isso. Ah, mas sempre que eu faço dá certo. Por pura misericórdia de Deus. Não force, não tentarás o Senhor teu Deus. Não force a Bíblia a dizer o que você quer ouvir. Interprete a Bíblia com a estrutura necessária e correta de interpretar a Bíblia. Abrir ao acaso, escolher por acaso, é você forçar, é pinçar o texto, tirar o texto do seu contexto para o seu bel prazer. Não tentarás o Senhor teu Deus. Segundo, não interpretar um texto isoladamente, ignorando o contexto e a unidade como um todo da Escritura. Um versículo fora do contexto pode significar o oposto do que o autor quis dizer. E então criar distorções graves. Não tomar tudo ao pé da letra como se a Bíblia fosse um ditado direto por Deus. Isso chama-se fundamentalismo. Tem gente que interpreta de maneira fundamentalista. É o que está escrito aqui, exatamente o que está escrito aqui. Moisés mandou matar, Deus mandou matar os inocentes lá. Né? O faraó, Deus mandou matar os filhos dos primogênitos do faraó de todo o Egito. Né? Então, será que não tem uma simbologia por trás disso? Lógico que tem. Né? Então eu tenho que interpretar, entender, né? E entender também a mediação humana, o limite humano que escreveu essa palavra. Não transformar a Bíblia em manual científico, político ou jornalístico. Né? Não pretender que a Bíblia ensine sobre astronomia, sobre geopolítica, né? Sobre medicina. Né? Então lá, quem lê o livro de Tobias vê uma forma lá, um remédio que o Rafael manda é, o Tobias fazer, né? com o conteúdo do peixe lá, né, para poder curar a cegueira. Pelo amor de Deus, aí, ninguém vai fazer isso hoje em dia, né? Tem todo um simbolismo aí. Né? Então não é essa a intenção do autor sagrado. Né? Não usar versículos isolados para justificar os nossos preconceitos, nossas violências. Né? Então eu tenho que entender de modo amplo a Bíblia. Isso significa não ler a Bíblia sem considerar o contexto histórico, cultural, sem compreender o mundo antigo, gente, a gente arrisca interpretar simbolismos como dados literais e normas circunstanciais na época, lá do Levítico, como mandamentos eternos. Ah, está escrito assim, por isso que você vê grupos cristãos que mulher não corta o cabelo, né, que não se, né, hábitos de higiene que são ultrapassados. Então, esses mandamentos, essas lógicas valem naquela época. Então, eu tenho que saber interpretar o que é daquela época e o que é eterno. Ok? Não desprezar a tradição e o magistério, ler individualmente. Né? A Bíblia é um livro que nasce da igreja, e na igreja e para a igreja. Sozinho eu posso simplificar e distorcer. Então, considerar a tradição e o magistério. Oitavo, não ler a escritura apenas com lentes devocionais, descartando a pesquisa científica. Gente, tem gente que lê a Bíblia e acha que o criacionismo está valendo. Né? Que Deus de fato criou o mundo em 6 dias. Ah, como cada dia na Bíblia, segundo a Bíblia, cada dia que vale a 1000 anos, se Deus criou o mundo em 6 dias, criou o mundo em 6.000 anos. Isso está desconsiderando toda uma pesquisa científica, né, da paleontologia, né, da geologia, que mostra há quantos milhares e milhões de anos a Terra existe. Né? Então, a fé pede inteligência, exige crítica, exige confrontar dados com a arqueologia, com a história, né, com a biologia. Então, se eu ler cegamente, eu estou querendo forçar a Bíblia a dizer o que ela não quer dizer. Ok? Então, cada sentido, cada palavra tem o seu sentido, tem o seu limite. Então, eu tenho que saber interpretar e saber também usar vários outros métodos que me ajudam a chegar à verdade da Bíblia. Ah, eu li isso daqui dessa maneira, então Deus quer dizer isso. Não absolutizar opiniões particulares ou mensagens. O que eu senti pode ser válido para mim, mas não é critério para interpretação para todo mundo. Então, cuidado para não forçar a Bíblia a dizer para os outros o que disse a você.
Se serviu para você na salvação a luz de Jesus Cristo, beleza, serviu para você. Não necessariamente vai servir para mim. Então, tem que sempre interpretar de um modo mais amplo e não desprezar a tradição e o magistério. Por último, não deixar de considerar a pedagogia e a revelação progressiva da palavra de Deus. Os textos não têm o mesmo valor salvífico e normativo. Deus vai se revelando aos poucos e o ápice é Jesus Cristo. Gente, isso daqui, para nós, ele é o principal para a gente começar a... Deixa eu ver se eu consigo aqui voltar com a minha câmera aqui, senão vai ficar por aqui mesmo. Para a gente poder interpretar a Bíblia. Esse é o nosso pano de fundo, é o nosso primeiro pavimento para a gente interpretar os livros bíblicos. Espero ter ajudado. Qualquer dúvida vocês comentem aqui, qualquer descoberta também, né? E essas chaves de leitura são essenciais para a gente pavimentar o caminho. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham apreciado. Desculpa aqui um pouco a bagunça, né? O telefone tocando, né? Faz parte do nosso amadorismo. Somos amadores porque amamos demais, né? Não somos profissionais, somos amadores. Amador é aquele que ama. E eu, assim como vocês, a gente ama a palavra de Deus. Então, um abraço para vocês, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. E vamos lendo, hein, gente? Não deixa de ir lendo a Bíblia. Um abraço. Tchau, tchau.